had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal, voltamos depois desse jogo 2 entre Boston Celtics e Dallas Mavericks. 2-0 para o Boston Celtics, fazendo valer aí um fundo de quadra, fazendo valer a força do TD Garden nessa noite de domingo, né? Esse jogo 2 do TD Garden. Depois de muitas coisas que aconteceram, Kyrie Irving falando que trava mais barulho, o Luka Doncic até tendo sido listado como provável, né? Ficou ali uma dúvida se ele jogaria ou não, mas jogou até que o Boston Celtics venceu 105-98, abriu 2-0 na série. E eu estou aqui com o Camilo Pinheiro Machado para falar sobre esse jogo 2 e sobre o que pode acontecer daqui para frente. Lembrando que nós temos jogos 3 e 4. Jogo 3 na quarta-feira em Dallas, jogo 4 sexta-feira em Dallas. Camilo, seja muito bem-vindo novamente à NBA das Minas, tudo bem? Tudo bem, Drica. Prazer, uma honra estar aqui sempre participando com vocês do NBA das Minas e acompanhando essa final aí, né? Até agora, sem surpresas. O Boston conseguiu exercer o mando de quadra até então, né? 2-0, mas também conseguiu demonstrar muita força, né? Conseguiu demonstrar que realmente é um time melhor, um time superior ao Dallas Mavericks. Acabou a série? Claro que não acabou. O Dallas tem muito jogador talentoso. Não muitos, na verdade. 2 especificamente que podem mudar a história dessa série. E a gente espera que haja alguma reação, haja algum ajuste, né? Algum fato novo nesse time do Dallas, porque até então eu não vejo, assim, acho que muita gente também não vê soluções para o time do Texas dentro do cenário que está sendo criado. O Boston não fez ainda uma grande partida. Olha que coisa, o Boston Celtics ainda não fez uma excelente partida nessa série final, mas lidera com certa segurança 2-0 até agora, Drica. Exatamente, 2-0 até agora, como o Camilo falou, né? Tivemos os 2 jogos em Boston e os 2 com o Celtics muito aquém do que a gente sabe que esse time pode render, né? Mas eu vou trazer alguns números aqui, Camilo, para a gente falar um pouquinho sobre esse jogo 2. A gente teve aí o Celtics abrindo 14 pontos, né, de diferença, chegou a abrir 14 pontos. O Dallas, quando esteve na frente, principalmente no primeiro quarto e comecinho do segundo, até esteve à frente ali mais na metade do terceiro quarto, do segundo quarto e comecinho do terceiro depois. O Celtics tomou a frente e foi-se embora. Quando o Dallas esteve à frente, esteve no máximo 7 pontos à frente do Celtics. E tivemos a maior run do Celtics de 10-0, né? Números muito parecidos no jogo, né? Rebotes muito semelhantes, o Dallas vencendo por 43-41, assistências, que foi um grande problema para o Dallas no primeiro jogo, né? Teve apenas 9, dessa vez foram 21 contra 29 do Celtics. Celtics, né, provocando aí mais erros do Dallas, foram 10 steals contra 5 blocos para o Celtics, 3 para o Dallas. Turnovers, né? 15 para o Dallas, 10 para o Celtics. Aproveitamento de quadra parecido, o Celtics com menos, inclusive 45% contra 47%. Do perímetro, o Celtics ainda muito mal. Sabemos que o Celtics tem isso como, né, uma grande arma, mas o Celtics não chegou a 26% de aproveitamento da linha do perímetro nesse jogo 2, o Dallas com 23%. E na linha do lance livre, o Celtics com 95%, o Dallas com 67%. Maior pontuação de contra-ataque para o Celtics, né? 15-7. De segunda chance, Dallas vencendo 13-10. E dentro do garrafão, 54-46 para o Dallas. Falando em números individuais, Camilo, nós tivemos todos os jogadores aí, né, do Dallas pontuando para mais de 10 pontos. O Doncic com um triplo-duplo, né? 32, 11, 11. Ainda que estivesse com bastante problemas aí para jogar, né? 4 steals também para ele. E o segundo maior cestinha foi o PJ Washington com 17. Kyrie Irving com 16 pontos.
e um aproveitamento muito baixo, né? 39% dos arremessos de quadra e 0 de 3 na bola de 3 pontos. O banco do Dallas Mavericks contribuindo apenas com 11 pontos. Pelo lado do Celtics, né, nós tivemos aí uma grandiosa partida de Drew Holiday, duplo-duplo para ele, 26 pontos, 11 rebotes, 3 assistências, 1 steal, 1 bloco, mais de 78% de aproveitamento de arremessos de quadra e 2 bolas de 3 em 4 tentadas para ele. Jaylen Brown, 21 pontos, 4 rebotes, 7 assistências, 3 steals, também muito bem. Duplo-duplo, quase triplo-duplo para Jason Tatum, 18 pontos, 12 assistências, 9 rebotes. E o Derrick White com 18 pontos. O Warford veio para 5 pontos. O banco de reservas com 17 pontos pelo lado do Celtics. Camilo, eu gostaria de começar te perguntando a respeito do Dallas, né? Nós tivemos aí o Doncic, né, até com rumor de que talvez não jogasse esse jogo 2, né? Ele que tá com problema no tórax, no peito, tá com forte, inclusive, né? Inclusive, durante o jogo dava pra ver que a camisa dele tava com mancha de sangue. Ele já vem, né, com grandes problemas durante toda a pós-temporada, mas ainda assim está entregando. O problema é, o restante do time não está entregando, principalmente Kyrie Irving. E aí eu queria que você falasse sobre Kyrie Irving, né? Muitas expectativas a respeito dele, porque ele, de fato, encaixou muito bem nesse Dallas. Existia toda aquela, né, narrativa da volta dele a Boston, ele agora 0-12, né? Desde que fez o que fez lá no TD Garden, mas não respondeu. E saiu do jogo dizendo para a torcida do Celtics: nos vemos no jogo 5. Qual é a visão que você tem tido de Kyrie Irving nessa série? Então, eu nem acho que o Kyrie Irving esteja tão mal assim como as pessoas estão falando, assim. Ele fez lá seus 16 pontos, já jogou bastante tempo, jogou 41 minutos. Eu não acho 39% de aproveitamento algo horroroso. E aí eu vou explicar por quê. Eu acho que todo esse ataque, todos esses números que você citou sobre o Luka Doncic, esse triplo-duplo do Luka Doncic, fez um monte de cesta, principalmente no começo do jogo, né? Ele começou muito quente. O Kyrie Irving também começou muito quente. O começo dele deu pistas de que ele faria uma grande partida. Mas isso faz parte da estratégia da comissão técnica do Boston Celtics, que não é que eles não permitem com que as estrelas do Dallas brilhem. Não é isso. Mas eles vivem bem com esses 30 e poucos pontos do Luka Doncic. Se o Kyrie Irving for para 20 e poucos pontos, não tem problema também. Não é? Isso faz parte do plano de jogo do Boston, que não está dobrando nessas estrelas. Está tendo uma ajuda agora. Dá para ver que teve um ajuste da marcação do jogo 1 para o jogo 2. O Joe Mazzulla agora deixa uma ajuda ali a partir do segundo drible, do terceiro drible. Já tem um braço esticado do Derrick White, já tem um braço esticado do outro jogador que está chegando, da segunda linha também, que não é do perímetro. E o matchup é muito forte para a defesa do Boston Celtics. A gente está vendo o Jaylen Brown marcando o Luka Doncic, ainda está produzindo bastante no ataque e está com essa encrenca, né? Tem que pegar o Luka Doncic. E quando a gente fala do Kyrie Irving, Drica, a gente não pode ignorar, a gente tem que destacar e repetir e gritar que quem está marcando ele nessa série é simplesmente o maior marcador de perímetro dessa geração, que é o Drew Holiday. Se você tiver outro nome, melhor marcador de perímetro dessa geração, você pode me falar, porque eu não lembro de outro que tenha não só a qualidade, a capacidade dele de marcação, mas a experiência em playoffs, experiência para jogo de título que tem o Drew Holiday. Foi o grande jogador desse time do Boston no jogo 2 e aproveitou muito bem as circunstâncias de uma marcação em cima do Tatum. Então, quando você fala dos números do Luka Doncic e os números do Jason Tatum, isso tem a ver, isso corresponde diretamente na estratégia de cada time, na marcação de cada time. Uma estratégia de jogo, de final ou de série de playoff. Como é que você começa a se preparar para jogar contra um grande time contra o Dallas? Ou o Dallas se preparar contra um grande time como o Boston? Você pensa, como é que eu vou marcar o principal jogador adversário? E aí, Drica, quero mandar um beijo, um abraço para quem fica provocando o Tatum, fica falando que o Jaylen Brown é o melhor jogador, e aí depois tal, que o Tatum não é nada e tal. O Tatum é o principal jogador do Boston Celtics, não é uma opinião, isso é uma constatação. Até pela marcação que faz o Dallas. O Jason Kidd, o técnico do Dallas, fez uma provocação, né, falando ali que o Jaylen Brown é o melhor jogador e tal, querendo até
causar uma birria ali entre eles, que não acontece, porque são muito amigos. Mas então por que com o Tatum que ele marca, desde que ele faz a dobra, desde o primeiro drible do Tatum? É porque o Tatum realmente é aquele cara que se der algum refresco, ele vai para 40 pontos, ele vai para 45 pontos no jogo, e ele vai te sufocar desde o começo da partida. Então, o Tatum faz o que a defesa adversária o permite fazer. Tá jogando certo. E não dá nenhuma pista de que vai mudar o estilo do jogo. As assistências que o Tatum deu não foram aquelas assistências de jogar pro outro lado da quadra, pro cara fazer uma cesta de usar na morta, não. Era aquela quase cesta, era aquela faz e me abraça mesmo, porque o tipo de cesta que o Drew Holiday fez, tipo de cesta que o Derrick White fez, até que o Jaylen Brown fez, proporcionado pelos passos do Tatum, quando ele foi dobrado, até triplicado, isso faz diferença dentro do jogo. Já o Luka Doncic, aposto com você, aposto não porque eu não aposto em nada, mas se eu fosse apostar, vai fazer mais de 30 pontos de novo, vai fazer mais de 30 pontos em todas as partidas dessa série, porque é assim que o Boston tá marcando. O Boston não quer que o Derrick Jones Jr. Ganhe confiança, não quer que o Gafford e que o Lively naqueles lobbies, né, naquelas jogadas de pick and roll, ganhem confiança com aquelas enterradas. Isso que o Boston não quer. E o Boston tem um plano. Joe Mazzulla mostra ser um técnico com convicções profundas, fortes, e ele é muito leal, parece muito leal a essas convicções. E aí eu gravei o Ponte Aérea, até aproveitar o jabá aqui, fazer um jabazinho aqui pra galera quiser ouvir mais sobre NBA. Temos também o Ponte Aérea no Grupo Globo, ge.globo /Ponte Aérea, comigo, com José Renato Ambrosio, com Pedro Maia, com Rafael Roque. Eu tava falando hoje mais cedo, Drica, que a gente fica brincando assim, né? Qual time tem os melhores coadjuvantes? O Dallas ou o Boston? Aí falam, né, os coadjuvantes. Aí eu te pergunto, Drica, eu te devolvo essa pergunta. Tem coadjuvante no Boston, no time titular do Boston? Porque eu não vejo nenhum coadjuvante nesse time do Boston titular, não. Pelo menos vejo uns 6 protagonistas nesse time do Boston. E aí que tá a força do time, né? Não. Eu concordo com você, não existem protagonistas, a gente fala muito isso aqui, né? A cada jogo tem um jogador que se destaca, né, no time do Celtics. A gente teve um grande jogo 1 do Porzingis, por exemplo, voltando, né, de lesão, com o Jaylen Brown fazendo um grande jogo também. Esse jogo 2, Drew Holiday fazendo mais um grande jogo, com o Jaylen Brown fazendo um grande jogo, com o Tatum fazendo um grande jogo. Então, o Celtics fez a campanha que fez e chegou até aqui com apenas 2 derrotas nesses playoffs por isso. Porque é um time coletivo e porque age dessa maneira. E a gente, eu e você, estávamos conversando já no jogo 1, né, Camilo, a respeito disso, que falam do Tatum, né? Porque o cara tem que entregar 35, 40 pontos. Todo jogo não, ele não precisa. Ele está jogando para o time. Inclusive, depois desse jogo 2, nas entrevistas pós-jogo, ele falou, né, que todo mundo ali tá tão perto do que de fato o time quer, que é o título, que não tem por que ele deixar o ego dele, a vaidade dele se sobressair, ou a necessidade dele de pontuar esses 35, 40, 45 pontos que os terceiros, né, pedem para ele, atrapalhando o que o Celtics de fato quer. E tá muito, eu acho que fica muito nítido para quem acompanhou toda a temporada do Celtics, especialmente para quem acompanhou a construção desses dois, né, do Tatum e do Brown, que eles amadureceram a ponto de entender o jogo e jogar para o time. E é o que o Tatum está fazendo nessa série, nessa final. Como você falou, é muito clara a estratégia do Jason Kidd de dobrar no Tatum. E, inclusive, o Drew Holiday também falou sobre isso na entrevista pós-jogo, né? Que perguntaram para ele sobre, enfim, a pontuação dele, já que ele foi cestinha, aquela coisa toda. E ele disse que ele foi oportunista porque o Jason Tatum proporcionou isso para ele, entendeu? Desde a primeira jogada que a dobra estava sendo nele e ele começou a jogar para o time, fazendo com que ele pudesse fazer as cestas que ele fez jogada após jogada. Então, é um time muito coletivo em que todos os jogadores, todos os discursos dos jogadores pré e pós-jogo vão nesse sentido, né? E o jogo também. Quem presta atenção no jogo de fato, né? Quem enxerga o que o Tatum está fazendo, chamando essa dobra de marcação, a dobra, ela existe, é a estratégia do Mavs, e ele recebe essa dobra e ele joga para o time. Por isso que em várias ocasiões, vários jogadores diferentes estão se sobressaindo e o Celtics conseguiu esse 2-0 em casa. Como você falou, essa série
não está encerrada. Ela vai para Dallas agora. Dallas é muito forte em casa. O Celtics não perdeu nenhum jogo fora de casa nos playoffs? Não perdeu, mas não significa que não pode perder. Jason Kidd fará ajustes. Joey Mazzulla, inteligentíssimo, se tornou um excelente técnico para de fato propor para o time isso. Beleza, o Doncic não tem como parar o Luka Doncic. Ele é o melhor jogador aqui dessa série, como você falou, como todo mundo tá falando. Ele é absurdo, mesmo não estando 100% e longe do seu 100%, ele é absurdo. Mas, se ele jogar e o resto não jogar, tá ótimo. Se ele continuar fazendo triplo-duplo e o Celtics continuar ganhando, tá ótimo. O que o Celtics quer não são estatísticas individuais, é o 18º título. E é para isso que o time está jogando. E aí, nesse sentido, eu quero que você fale também, Camilo, isso que você falou, né? O Celtics não tem coadjuvantes. A gente tá falando de 5 jogadores que defendem muito bem, que espaçam bem a quadra, que atacam muito bem, que são chutadores, e quando começa a rodar este time, entra um Al Horford que mete a bola de 3, inclusive a primeira bola de 3 nesse jogo 2 foi do Al Horford lá no finalzinho do primeiro tempo, que não tava caindo nada. Entra um Peyton Pritchard que bota a bola lá do meio da quadra e bota fogo no TD Garden. Entra um Sam Hauser que também é um grande arremessador. Aí eu te pergunto, o que o Dallas pode fazer para machucar esse Boston Celtics e tentar se colocar novamente nessa série? Então, eu começo a responder essa pergunta primeiro falando o que eles não devem fazer, que é continuar com essa estratégia. A gente vê uma continuação, né, uma repetição. Os ajustes do Dallas do jogo 1 para o jogo 2 foram mínimos. Eu posso destacar aqui pelo menos um, e acho que só um, que foi a diferença da dobra de marcação do Tatum. Como o Tatum estava sendo dobrado logo no começo da posse dele, ou até um pouco antes, quando faziam menção no passe do Tatum, ele já soltava a bola e causava um desequilíbrio defensivo no time do Dallas, e era uma cesta mais fácil. Desde o começo do jogo, isso aconteceu no jogo 1. No jogo 2, o que fizeram? O Dallas começou a dobrar a partir do segundo drible do Tatum. Mas mesmo assim o Tatum conseguiu ler bem. E teve mais oportunidades para o arremesso. O Tatum não está arremessando bem. Isso é uma verdade. Não está caindo bolas que ele costuma meter. Bolas dele. Então até falando para mim, mas o Tatum não é esse. Não, ele é esse cara sim, cara. Ele é esse cara sim, que chuta 25, 30 bolas no jogo, que faz 40, 45 pontos no jogo. Já fez isso em séries de playoffs passados, final de conferência, até em final de NBA. Mas a bola dele não caiu agora. Contribuiu de outras maneiras. Agora, o que o Dallas pode fazer? Se a gente olhar os números do jogo, o Boston não explodiu. O ataque do Boston não explodiu ainda. A defesa do Dallas, de certa maneira, consegue controlar. O Boston não pisou em cima do Dallas e destruiu tudo, todos os jogos, essa série, por causa do ataque. O Dallas está conseguindo controlar, mas não está conseguindo produzir no ataque. Eu até brinquei, é o samba de um Luka só tem um Luka. O Luka vai fazer lá seus mais de 30 pontos, mas é muito pouco ainda. E ele tá sem físico para chutar 50 bolas no jogo, 45 bolas no jogo. Até porque tem que marcar, tem que ficar em quadra por quase 45 minutos. O Kyrie Irving acaba ficando mais de 40 minutos, ou seja, já são 2 jogadores que não são exímios defensores, ou seja, o Dallas precisava fazer um ajuste. E arriscar agora. Agora acabou. Acabaram as chances, os testes. Esse é o jogo do título agora, né? A gente sabe disso, né, Drica? Nunca na história da NBA algum time virou uma série perdendo de 3-0. Não acredito que vá acontecer se for com esse Boston tão forte, liderando por 3-0. Ou seja, próximo jogo agora é aquele... ou o Dallas vence e reage, ou realmente aí acabou, e já era. E aí vai manter a mesma maneira de se jogar? Ou vai tentar tirar do banco, lançar aí um Tim Hardaway Jr., ou vai tentar deixar o time mais leve, ou vai tentar mudar um pouco a rotação, ou até o volume de ataque, tentar envolver um pouco mais os jogadores periféricos desde o começo da partida, não tentar forçar logo tudo em cima do Luka. Agora, um outro ajuste, que agora eu tô lembrando, foi feito com sucesso. E eu falei isso depois do jogo 1. O Dallas, o Luka Doncic, ele conseguiu ser o líder emocional de todas as partidas, até das partidas em que ele perdeu nas séries passadas. O jogo era sobre o Luka. Era sobre o Luka. O Luka é muito chato, reclama muito da arbitragem.
ele errou aquele lance livre, estava perto, que o Oklahoma City Thunder ganhou por causa daquele... Era tudo por causa do Luka. Ou o Luka arrebentou e conseguiu, ou ele cometeu um vacilinho, ou alguma coisa aconteceu e o Dallas perdeu. No jogo 1, o Boston, a coletividade do Boston, passou por cima, passou uma borracha em qualquer tipo de liderança espiritual do Luka na partida. Nesse jogo 2, não. Nesse jogo 2, o Luka já chegou cheio de esparadrapo, todo remendado, mas arrebentou com o jogo desde o início. Agora, não foi o suficiente. É necessário. O Luka tem que tomar conta do jogo mesmo para o Dallas ter chance. Agora, precisa de muito mais. Discordo também quando falam que o Lively não tem, tá apavorado, não consegue jogar final. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é muito, muito mais parte de uma circunstância tática. O Porzingis voltou bem demais, dominando no garrafão. A substituição ali, o revezamento entre ele e o Al Horford tá aí espetacular. Os dois estão muito bem fisicamente. E esse talvez seja o grande ponto, Drica. As pernas do Boston estão mais descansadas, estão mais em forma. E isso é mérito do próprio time. Tratam como se o Boston fosse sortudo, como se estivesse caindo no colo um título. Não. Isso é uma construção. Você quer ter um ano de quadra sempre? Faça uma temporada regular espetacular. Você quer ter jogadores descansados? Faça uma rotação em que você vá administrar ali, cuidar da saúde dos seus atletas. E quer jogar menos partidas nos playoffs? Vença por 4-0 ou pelo menos por 4-1 suas séries. O Boston, tudo que eu falei agora, check. Divida o protagonismo entre seus atletas. Check também. Então, assim, o Boston atendeu a todos os requisitos para poder estar na melhor das condições agora contra esse Dallas Mavericks. Acho muito difícil, mas o Dallas tem que tirar algum coelho da cartola que a gente não viu ainda. Talvez uma mudança de rotação, uma mudança de escalação e uma mudança na maneira de atacar. Defender, eu não vejo como defender melhor do que estão defendendo. Acho que não é o grande problema do Dallas. Não é o problema do Dallas. O problema realmente é fazer menos de 100 pontos no jogo 2. Você já está perdendo, você já está atrás na série, né? Estava perdendo de 1-0 e não consegue nem atingir 100 pontos no ataque contra esse Boston Celtics. Ou seja, acho que um desafio muito grande. Fizeram um bom jogo contra o Boston nesse jogo 2, mas é muito duro, é uma demonstração de força muito grande do Boston, ver que não foi o suficiente para o Dallas Mavericks, né? Estou esperando alguma mudança não só de postura, mas alguma mudança tática também do Dallas, porque se ficar por isso mesmo, talvez o Boston nem precise fazer uma partida espetacular para ser campeão esse ano, Drica. Essa questão da saúde é muito bacana você tocar, porque é uma narrativa que na internet, em alguns veículos de imprensa, tem se feito muito, né? Tem se falado muito. Que o Celtics não enfrentou nenhum time inteiro. Assim, o Celtics também não chegou inteiro na final do NBA em 2022, né? Porque precisou se estourar inteiro depois de começar muito mal. Esse ano, não. Como você falou, administrou muito bem, né? Usou o jogo coletivo e conseguiu fazer com que todo mundo chegasse inteiro, né? O Porzingis não chegou inteiro, né, para os playoffs, mas conseguiu recuperar tempo, né? Final de NBA e tá aí. Sofreu ali, né? Tava com um problema na panturrilha direita, não, na esquerda, que não é a que foi, né, que deu o problema, mas segundo os últimos reports aí não é nada grave, ele estará em quadra para o jogo 3. E aí, você falou, Celtics talvez não precise de um jogo espetacular para ser campeão da NBA, que o que tá fazendo está sendo suficiente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o aproveitamento dos 3 pontos do Celtics. Justamente por isso, o Celtics está longe de ter o aproveitamento que teve durante a temporada regular e até em outras séries, né, de playoffs. No primeiro jogo foi 38% de aproveitamento do perímetro. Nesse jogo 2, 25,6%. Muito, muito aquém do que é o Boston Celtics. E ainda assim, o time conseguiu vencer. Por quê? Porque tem inúmeras alternativas, defensivas e ofensivas, como a gente está falando aqui. É um time que parece que não tem coadjuvantes, todo mundo entra e todo mundo entrega, todo mundo entra e consegue bater para dentro do garrafão, todo mundo entra e consegue puxar a marcação e jogar essa bola para fora, ou fazer uma assistência como o Tatum, né, tem feito com essas dobras de marcação.
E isso também, né, Camilo, aí já indo mais para a reta final, é muito mérito do que Joey Mazzulla evoluiu da temporada passada para essa. Ele tem como premissa esse jogo coletivo e nessa temporada 23-24, ele conseguiu de fato trabalhar desde o começo, né? Desde pré-temporada, montou a comissão técnica, colocou seus ideais de jogo, Brad Stevens movimentou o time. Para você, quais foram as principais chaves, seja de Brad Stevens, seja de Joey Mazzulla, para que o Celtics chegasse nessas condições desse jogo 3, estando aí a 2 jogos, a 2 vitórias, de quebrar um tabu de 16 anos e de maneira incontestável, muito embora a gente tenha, como eu falei, essas narrativas tentando minimizar ou desmerecer esse possível título do Celtics. Eu acho que o Boston agora consegue usufruir de um trabalho feito por anos e um trabalho em que respeita-se a convicção, que respeita-se o planejamento, o trabalho em equipe, o trabalho do front office, da comissão técnica. Quantas vezes a gente já não viu que tinha que trocar o jogador X por Y, que Jason Tatum e Jaylen Brown não conseguem jogar juntos, que X, que aquilo. O próprio Joey Mazzulla foi muito questionado. Até a gente, o pessoal nosso do Ponte Aérea, a gente questionava se o cara tinha experiência mesmo para esses grandes momentos, para esses momentos de final. E agora a gente está vendo que o Boston se tornou um time muito, muito forte. E acaba, de certa maneira, também exaltando o basquete. O basquete como tem que ser. O basquete como a gente conhece, o basquete como a gente aprende a jogar, onde a gente aprende a ver. O basquete coletivo, um basquete onde todo mundo tem que marcar, onde todo mundo pode arremessar se estiver livre. Onde a diferença entre o melhor e o jogador com menos potencial ofensivo em quadra é muito menor do que nas outras equipes. Há na NBA, nessa última década, principalmente nessa última década, uma cultura, né, um sistema de estrelas, né, um star system, em que tem 2 jogadores em cada time que podem fazer o que quiser. O resto são estivadores, funcionários, que têm missões muito específicas de rebote, de bloqueio, de marcação, e tem 2 caras por time que podem fazer o que quiser, arremessar de onde puder. Boston não. Boston joga um basquete até que lembra o basquete FIBA, que lembra o basquete que a gente vai ver daqui a pouco nas Olimpíadas, que é um basquete mais coletivo, é um basquete em que a bola vai rodar até achar o desequilíbrio defensivo do time adversário, e aí não interessa onde é que a bola vai estar, se vai estar na mão do Drew Holiday, vai estar na mão do Derrick White, que aliás deu um toco cinematográfico. Até achei que foi falta, tá, Drica? Mas achei que aquela falta que passou, que o juiz poderia marcar ou não marcar, foi na mão dele, sim, mas eu não sei se tá naquela margem de erro ali do contato, do que foi. Mas Derrick White fez uma grande partida e é um desses caras. A bola pode cair na mão dele, ele pode fazer mais de 20 pontos em cada partida. E aí eu queria te perguntar, Drica, do fundo do meu coração, que tesão, que fetiche, que fixação é essa que as pessoas têm com prêmios individuais da NBA? Como se isso fizesse parte do basquete. Como se isso fizesse parte do que importa. Esse papo, quem seria agora o MVP das finais? Porque no fundo, isso é todo um papo para tentar desmerecer os 2 principais jogadores do Boston Celtics, que estão correndo o osso há um tempo, estão sendo criticados, estão sendo pressionados, e agora as portas estão batendo na porta do título e vem com esse papo aí para saber, para tentar desmerecer, porque há essa cultura de que tem que ter uma estrela, um craque fazendo mais de 40 pontos por jogo, e vendendo ingresso, e dando autógrafo, e vendendo camisa. Até é o caso do Tatum, um cara muito querido aí pelo mercado, todo mundo, um cara que vende muito bem. Jaylen Brown um pouco menos midiático, mas é impressionante como esse papo não tem nada a ver com basquete, não tem nada a ver com título. É uma coisa completamente americanizada, no pior sentido, no sentido de venda, no sentido de entretenimento, que não tem nenhum valor desportivo, nenhum. Se você jogar pensando que você vai fazer um lance, vai arremessar uma bola ou não, pensando num prêmio individual, se você for campeão, meu Deus do céu. E o pior é que as pessoas pensam isso. O ego bate mais alto em muitos dos jogadores, muitas das franquias, acabam contaminados aí por papos de internet e acabam fazendo coisas que não deveriam. Agora, esse time do Boston não parece contaminado por isso. Nem o técnico, que é o líder, nem os principais jogadores, o Jason Tatum e o Jaylen Brown, e muito menos esses que chegaram há pouco tempo, relativamente pouco tempo, né? Derrick White, o Drew Holiday agora,
o Porzingis, ou seja, acho que o time é muito pronto para vencer. Repito, não acabou, hein? Não acabou, hein? O Dallas tem 2 feras e tem o melhor jogador do mundo. Tem uma defesa forte, uma defesa que até agora está, de certa forma, até segurando a onda do ataque do Boston, e pode fazer um grande jogo 3, botando fogo nessa série aí para um 2-1. Agora, até que provem o contrário, o Boston mostrou muita força e muito domínio nessa série, Drica. Esse lance de prêmio individual me incomoda profundamente também, né? Fiquei muito feliz quando o Jaylen Brown ganhou o MVP do leste, porque, enfim, qualquer um dos dois que vencesse estaria em boas mãos. Os dois fizeram uma grande série, mas por tudo que sempre foi falado do Jaylen Brown, né? Porque tem que trocar, porque não vale 300 milhões, porque tanto faz. Mas é o que você falou. Eu vejo esse time do Boston Celtics muito preparado para vencer e muito desapegado disso. E não é porque eu sou torcedora, não. É porque eu acho que, de fato, eles amadureceram. Desde o começo da temporada, antes de entrar nos playoffs, já perguntaram, né, pro Tatum no que diz respeito à corrida para o MVP. E ele falou que ficou muito marcado pela final de 2022, pelo ano passado, mas que para ele entendeu e ele sabe que o que ele quer é um título. De nada adianta você ganhar o MVP se você não for campeão. De nada adiantaria o Tatum ser o MVP se ele não vencer um título pelo Celtics. Ele vai continuar sendo questionado, como ele está sendo questionado agora. Como o Jaylen Brown é questionado, como tentam jogar um contra outro, como o próprio Jason Kidd, né, tentou fazer isso quando disse que o Jaylen Brown é o melhor jogador do Celtics. Agora, acabei de ver, inclusive, que nessas projeções ou de favoritos, neste momento, para vencer o MVP das finais, seria o Drew Holiday. Então, assim, para o Celtics, e de verdade, eu acho que isso não faz a menor diferença. O que eles querem é o 18º Vanderlei. E se para isso Tatum precisar fazer apenas 12 pontos e distribuir 15 assistências, ele vai fazer 12 pontos e distribuir 15 assistências. Se para isso o MVP das finais tiver que ser o Porzingis, vai ser o Porzingis. O que eles querem é o anel do dedo. E eles estão muito prontos para isso. Quando o Celtics perdeu lá em 2022 a final, doeu muito em mim enquanto torcedora. Quando perdeu ano passado a mesma coisa, né, pro Miami Heat, mas eu disse que essas 2 derrotas seriam muito importantes no amadurecimento desses dois, principalmente, obviamente, porque o time é deles. E a gente veria isso. E a gente tá vendo isso desde o início da temporada. Os dois estão extremamente maduros, extremamente coletivos e pensando no time. O que eles querem é o título. E assim, Camilo, só pra gente finalizar mesmo, né? Uma grande campanha do Celtics, como você falou, não acabou. Você tem e de fato, assim, né? O torcedor do Celtics está comemorando, tá 2-0, mas a gente sabe que a gente não comemora nem quando tá uma grande vantagem no jogo, que dirá tendo aí ainda 2 jogos em Dallas pela frente e todo o resto da série. Mas eu acho que, independentemente do que acontecer nessa final, o torcedor do Celtics, ele tá muito bem na fita, né? Porque todo mundo que está aí, esse time que fez essa campanha, que está fazendo essa final, vai estar lá no ano que vem. Como é que você enxerga isso? Esse baita time que vai continuar ano que vem sendo esse mesmo baita time, com esse mesmo técnico, evoluindo a cada ano que passa. Eu tava pensando no Joe Mazzulla, por exemplo, que é um técnico muito jovem ainda, né? Não tem 40 anos. E mostra 35 anos, mostra uma fome de conhecimento, uma fome de vitórias, uma fome para se aperfeiçoar. E é aquele cara que pode ficar mais 30 anos no Boston, por que não? É aquele cara que pode fazer história na franquia. É aquele cara que pode montar gerações e gerações, pode draftar novos times para novas gerações, para novos desafios. E isso é muito animador. Jason Tatum e Jaylen Brown ainda são muito jovens dentro do contexto que pode ser uma carreira de um jogador. O Drew Holiday já mais veterano, o Horford mais veterano, mas o Derrick White ainda com uma idade muito boa. E acho que é um time que vai se reinventar dentro desses pilares. Brad Stevens, organizando tudo, na gerência, né, na gestão geral. O Joe Mazzulla, que deve ser muito grato também ao Boston, que abriu as portas para ele, né, para iniciar essa carreira de head coach. E Jason Tatum e Jaylen Brown, que são amigos que se querem bem, que querem vencer e que proporcionam também um ambiente muito bacana para quem chega. Porque é difícil. Normalmente chegam, Drew Holiday
era talvez o segundo, terceiro melhor jogador do time campeão com o Milwaukee. Tinha um protagonismo, o Drew Holiday. Até parar pra pensar hoje é uma loucura, né? O que o Milwaukee fez, né? Perdeu o Drew Holiday pra, enfim. Aí desse é um outro papo, talvez para um outro episódio. Mas fazer com que esses jogadores se sintam à vontade, Derek White, o Porzingis não teve esse ambiente no Dallas. O Porzingis teve portas fechadas no Dallas para fazer o que queria fazer no ataque, o que queria fazer dentro do sistema de jogo, e no Boston ele se sente mais à vontade. Então, acho que o futuro, claro, ganha o título primeiro, comemora, entra para a história, né? A partir do momento que você conquista um título, você entra para a história, mas sim, já sabendo o caminho, né? Adquirindo o DNA de campeão, é muito provável que conquiste mais títulos nos próximos anos, até porque manteve uma convicção. O time do Boston manteve uma convicção quando estava perdendo, imagina quando está ganhando, né? Acho que mesmo assim o Milwaukee ganhou, ficou mais uns 2 anos sem ganhar, perderam a paciência para poder agradar os Giannis e perderam o Drew Holiday. Ou seja, aí chega o castigo, né? Quando você perde as suas convicções como time. O Drew Holiday ainda com muito para jogar no ataque e na defesa, mesmo com a idade avançada. Então, assim, o futuro é brilhante, o futuro é mágico, um arco-íris, é aquele jardim lindo, assim, né? O que se apresenta no futuro em Boston Celtics, muito por causa do técnico, que é muito jovem, parece muito envolvido com a franquia, Drica. Então é isso, né, minha gente? 2-0 para o Celtics. Nós voltaremos para falar do jogo 3. Lembrando, nessa quarta-feira, dia 12, os namorados no Brasil. Temos Boston Celtics e Dallas em Dallas, a série indo para Dallas. Como a gente falou aqui, não tem nada nem ganho de um lado nem perdido de outro. A NBA é mágica justamente por conta disso. Claro que o Celtics, né, encaminhou bem, ainda não jogou seu melhor basquete, mas a gente também não viu uma grandiosa atuação de Kyrie Irving, que é o cara aí, né, junto com o Luka Doncic desse time do Dallas. Veremos o que acontecerá nesse jogo 3. Camilo, muito obrigada por topar gravar com a gente, você que está aí em Nova York, né, trazendo essa percepção dos Estados Unidos. Faz novamente o seu jabá, chama a galera aí para seguir o Ponte Aérea, que esse dia eu estava falando com o Camilo, é um dos podcasts brazucas que eu escuto religiosamente, assim como Café Belgrado, Bola Presa, enfim. Então faz aí o seu jabá e novamente muito, muito obrigado, sempre um parceiraço. Sabe que a gente te admira demais e eu tenho um carinho enorme por você, pelo Pedro, pelo Zé, pelo Rock, enfim, por todos vocês. Obrigado pelas palavras, uma honra para mim estar participando aqui. Esse que é talvez aí a principal página em português, das que eu mais gosto. Não só página, né? Podcast, tudo, grupo organizado para poder falar de NBA, de basquete. Se você não segue o NBA das Minas, se você não ativou o sininho, se você não se inscreveu no canal, se você não se engajou, você está errado, você está acompanhando de maneira errada a NBA e o basquete no Brasil na língua portuguesa. Sigam sempre, acompanhem sempre tudo que a NBA das Minas faz. E sigam também, acompanhem também o nosso Ponte Aérea do Grupo Globo, nosso canal, nosso podcast para poder falar de NBA. Eu, o repórter José Renato Ambrosio, o comentarista Pedro Maia, o jornalista do Grupo Globo, Rafael Roque. Todas as terças e sextas nós falamos de basquete, de NBA, mas agora, nessa reta final, a gente está fazendo um episódio a cada dia seguinte dos jogos da final, ou seja, a gente fez um hoje, pode ir lá no Ponte Aérea, ge.globo/Ponte Aérea, vai achar também em todas as plataformas de áudio, e a gente está sempre falando aí dessa final e já preparando aí um título para o Boston. Tava todo mundo mais para o Dallas antes de começar a série, todo mundo empolgado com aquela sequência do Dallas derrubando um monte de favorito. Agora já está todo mundo, aquela ducha de água fria, 2-0, né? Todo mundo já mais exaltando o Boston. Mas espero estar de volta aqui no NBA das Minas, que eu fico me achando. Quando sou convidado para vir para o NBA das Minas, eu fico me achando. Gosto muito sempre de participar daqui, Drica. Muito obrigado, tá bom? Beijão. Você vai voltar, porque você disse que ia dar 4-3 pro Dallas. Se esse título vier aí, tomara que venha, meu Deus, por favor, preciso dessa felicidade. Você vai voltar, sim, senhor. Faço questão de sair perguntando aí, sair catando as pessoas que falaram do Celtics pra gente gravar, porque tá entalado, hein? Tá entalado na minha garganta. Espero que daqui a pouquinho eu possa soltar esse grito de campeão aí que a gente tá merecendo.
Mais uma vez, Camilo, muito, muito, muito obrigada. Vocês novamente reforçando aí, sigam o Ponte Aérea, sigam o Camilo, faz um trabalho incrível, não só com basquete, né? Esporte em geral, mas principalmente basquete. Pedro, o Zé, o Rock, enfim, sigam todo mundo. E a gente volta, tanto o NBA das Minas como o Ponte Aérea, depois do jogo 3, ou seja, na quinta-feira, dia 13, estaremos todos nós, NBA das Minas e Ponte Aérea, falando sobre o jogo 3. Um beijo para todos e até lá.